Olá, meus amigos de todo o Brasil, eu me chamo Celso Ricardo, estou um pouco afastado das redes sociais nos últimos dias. A correria está muito grande, a estrada vem ocupando boa parte do nosso tempo, mas eu não posso deixar de fazer uma observação com relação ao chamado do Lula para com seus ministros para debaterem a alta no preço dos alimentos. Lula chama seus ministros para escutar um posicionamento por parte deles sobre o que fazer para baixar o preço dos alimentos. E aí nós temos Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, que só fala em linha de crédito. E quando se pronuncia em alguns eventos, mostra a sua incapacidade de entendimento sobre o que está acontecendo sobre o agro, e as suas propostas são cada vez mais terríveis e sem nenhum caminho real para que o nosso setor possa se estabilizar e começar a se desenvolver como pode se desenvolver. Os demais ministros do Lula seguem um raciocínio que é um raciocínio do povo brasileiro, de dizer que tudo está relacionado ao clima. E realmente, o clima tem causado prejuízos na casa dos bilhões pelo mundo afora. Mas no Brasil especificamente, os prejuízos são muito grandes. Mas o clima tem afetado sim a quebra de safra com relação à soja e o milho principalmente, e a outras culturas também, mas mais do que o clima, nós também temos uma questão ligada a custo de produção, que tem um alto índice de participação na hora da formação do preço, reduzindo a margem de lucro. Nós temos problemas nas exportações, por tratar o Brasil apenas como um produtor de commodity. Nós sabemos que o mundo regula o preço das commodities, e mais do que regular o preço, as ofertas de commodities pelo mundo afora vêm aumentando, e isso tem feito com que o preço dessas commodities tenham se mantido abaixo da linha do esperado pelo produtor rural brasileiro. Nós temos governos que se preocupam com o plano safra, governos que se preocupam, como o atual, em criar linhas de crédito, e não é linha de crédito o caminho. Vocês estão muito perdidos. E nós vimos um ministro da Agricultura que não tem capacidade para ocupar esse cargo, falando em linha de crédito dolarizada, BNDES liberando linhas de crédito. Isso mostra, para mim, que além de termos mais um ministro político sem conhecimento, o entendimento deles é levar o produtor rural brasileiro cada vez mais para o endividamento. O ano de 2023 foi marcado pelo alto índice de solicitação de recuperação judicial por parte do produtor. Nós temos os problemas das expropriações rurais, das expropriações de terras, e parece que ninguém está querendo olhar para esse lado do agro, que vem implorando por um posicionamento, por uma atenção, e que se nós deixarmos cada vez mais as nossas atenções para essa demagogia política de Brasília, para esse agronegócio dentro desta bolha chamada Brasília, com certeza o produtor rural brasileiro está marchando para um abismo sem retorno. O problema do preço dos alimentos no Brasil, Lula, não está ligado às exportações, está ligado à falta de entendimento e de atendimento à agricultura familiar. A agricultura familiar brasileira, que tem 77 bilhões de reais apenas destinados para que esse pequeno e médio produtor possa produzir. Plano Safra, mais de 360 bilhões, que está destinado a um pequeno grupo que se dá bem. Vocês vêm falar em preço dos alimentos, com todas essas condições que eu venho falando, vocês não entendem do mercado nacional, vocês desconsideram o mercado nacional, que é um mercado importante, e mostra que o produtor rural brasileiro, o alimento brasileiro, não consegue ser competitivo nem mesmo dentro do Brasil. Porque por menor que seja o volume importado com tributação zero, ele pressiona o mercado nacional, onde um produtor tem uma tributação muito alta, e essa tributação, esse custo, tem um impacto muito grande na hora da formação de preço, e ele deixa de ser competitivo dentro do Brasil. Existem inúmeras linhas de raciocínio, mas os seus ministros, tampouco o Carlos Fávaro, tem essa capacidade, porque todos pensam apenas na política, desconsideram o agro, e isso é um câncer que o agronegócio brasileiro vem absorvendo cada vez mais, sem uma proposta de um medicamento, de uma capacidade, de uma coerência, de uma visão, para tentar, de uma certa forma, reduzir esse problema e começar a desenvolver o agronegócio como precisa. Isso é um problema grave. Falar em preço dos alimentos no Brasil, hoje, desta forma, mostra somente isso para nós, que vocês não têm capacidade, condições de falar de preço de alimentos, imagina sobre agronegócio.